Davi, antes de morrer, deixou materiais, o local geográfico, para teu filho construir o endereço de Deus de ouro, da maneira como Davi queria. Mas antes de construir o endereço, Davi disse a Salomão: sê homem. É porque tem uns que estão meio assim, né? É umas calças apertadinhas, sem meia. É uma voz meio assim. Lucas, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. E depois nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela sua onibenevolência, de permitir que eu pudesse contribuir para essa festa tão linda, a vida do pastor Ivanildo, pela confiança, sua esposa, irmã Maria, família, e todo o ciclo de oração, todas as irmãs, feliz em poder participar dessa festa, privilegiado. Aos demais pastores que aqui estão, cantor Ítalo, Deus abençoe, prazer revê-lo. A toda a igreja que sempre nos recebe tão bem. Meu pastor Paulo Freire pediu para deixar um abraço ao pastor Ivanildo, a todo o corpo de obreiros, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre mulheres avivadas, mas de antemão, todo avivamento, ele começa individualmente dentro de nós. Todo pedido de avivamento, primeiro é por meio de nós. Essa é uma verdade. E nós vamos compreender que esse avivamento, ele passa por nós. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, o tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, o tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Vou repetir: sumos sacerdotes. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. João, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 23. Diz o texto: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e verdade. Antes de tomar o seu assento, Deus tem um novo endereço. Eu vou repetir: Deus tem um novo endereço. Pode tomar o seu respectivo assento. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas, talvez por ser médico e historiador, este evangelho ele tem algumas especificidades que não é encontrada nos outros evangelhos. Lucas ele é mais técnico em sua escrita, pondera, assim pelo mesmo ser médico e historiador, ele é metódico em sua escrita e fidedigno. Lucas ele tem uma objetividade que diferencia ele de Mateus, de Marcos e de João. É do saber de todos que cada evangelista em sua escrita teve uma proposta, um objetivo. Mateus,
escreve aos judeus. A objetividade mateana é apresentar Jesus como rei. É por isso que a expressão para que se cumprisse o que foi predito pelos profetas aparece mais de uma vez no evangelho ao qual escreveu Mateus. Porém Marcos não escreve aos judeus e não apresenta Jesus como rei. O Marcos, ele apresenta Jesus como servo, porém o servo que é maior do que César. João é diferente, ele tem a objetividade de apresentar a divindade de Cristo. Ele vai apresentar Jesus como Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Diferente de Lucas como historiador, Lucas não quer apresentar Jesus como servo, nem a divindade de Cristo. Ele também não quer apresentar a realeza e o rei que é Cristo. Ele vai apresentar a historicidade de Jesus. Se Mateus estivesse nessa reunião, após sair e escrever o que aconteceu, com certeza ele iria registrar que a presença de Jesus, o Rei dos Reis, estava em nosso meio. Se Marcos estivesse aqui, ele iria dizer que Jesus, enquanto os louvores estavam sendo entoados, Jesus estava curando. Até porque Marcos é o que apresenta o maior número de milagres de Jesus Cristo em seu ministério terreno. Mas se João estivesse aqui, ele iria dizer: enquanto nós adoramos a Cristo, nós sentimos a presença do Deus eterno, porque Jesus Cristo, ele é Deus. Mas Lucas, como historiador, ele não andou com Jesus assim como Marcos, ele não foi uma testemunha ocular. E Lucas registra que ele foi em casa, procurando narrativas e testemunhas que presenciaram milagres de Jesus, que presenciaram ensinamentos de Jesus. Ele colheu todas essas informações, ele registrou em sua narrativa, e depois ele vai escrever a Teófilo, que significa amigo de Deus. Na verdade, todos aqueles que são amigos de Deus sempre receberão algo da parte de Deus. Lucas, quando ele registra o seu evangelho, ele não quer apresentar Jesus como rei, ele não quer apresentar todos os milagres de Jesus e nem a divindade de Jesus Cristo. Como historiador, ele tem uma preocupação singular. Qual a preocupação? Lucas sabe que se passasse 100 anos, alguém poderia duvidar dos milagres registrados por Mateus ou por Marcos. Se passasse 200, 300, 1000 anos, alguém poderia duvidar se Jesus realmente esteve entre nós. É por isso que, se Lucas estivesse em nossa reunião, saindo daqui, ele iria escrever: no ano de 2023, em uma terça-feira, estávamos na região de Carapicuíba, onde o governador de São Paulo, Tarcísio, onde o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, onde o presidente da república, o fulano de tal. Estávamos em um congresso, onde o pastor da igreja era o pastor Ivanildo. Por que Lucas quer registrar isso? Se alguém duvidasse da cura, se alguém duvidasse dos milagres, se alguém duvidasse do rei, passado 1000 anos, alguém levantaria a mão e iria dizer: é verdade, o governador do estado era o Tarcísio, o prefeito era o Ricardo Nunes, e o pastor daquela igreja era o pastor Ivanildo. Pode ser que há veracidade naquilo que foi escrito. Lucas tem a preocupação de um historiador. Então é por isso que ele começa dizendo: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, sendo Herodes o tetrarca da Galileia, sendo seu irmão Filipe da Itureia da região de Traconites, e sendo Lisânias da região de Abilene. Agora ele coloca estacas históricas, é porque ele quer trazer um registro muito importante que está no versículo de número 2. Qual é o registro? Ele disse: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Porque ele coloca no plural? Ele quer denunciar a religião judaica, mas ele é médico, então ele é ético. Ele registra de uma forma bem ética, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. O que ele está dizendo nas entrelinhas? A religião judaica está corrompida, porque não poderia ter dois, só poderia ter um. Lucas está dizendo: o sacerdócio e a religião está corrompida. Será que Deus vai parar de falar? Será que Deus vai parar de atuar? Lucas disse: não. Veio a palavra de Deus. Eu ouvi uma glória a Deus. Veio a palavra de Deus.
Mas a palavra de Deus não veio no templo. E por que não no templo? Lucas registrou: o templo, a religião está corrompida. Deus não fala mais lá dentro há 400 anos. Desde Malaquias até João Batista, Deus não falava mais. E Lucas registra: se você for no templo, vou parafrasear, há uma placa lá: Deus não está mais aqui. Agora a direção é dos homens, são eles que comandam lá dentro, mas Deus não vai deixar de falar. Veio a palavra de Deus no deserto. Veio a palavra de Deus no deserto. Os céus me trouxe para dizer: lá dentro ninguém fala, lá dentro Deus não fala. Então Deus não vai deixar de falar. Deus vai fazer algo novo. Deus vai fazer algo novo. Deus vai fazer algo novo. Mas esse novo de Deus é no deserto da Judeia. Há um homem no deserto da Judeia e o seu nome é João Batista. Um homem simples. Quem é João? Lucas capítulo de número 1 ele registra: esse João Batista é filho de Zacarias. Alguém poderia dizer: há vários Zacarias no século I. Lucas, como médico e historiador, ele registra. Mas Zacarias tem uma esposa e tem por nome Isabel. Alguém poderia levantar as mãos e opinar: havia muitos casais por nome Zacarias e Isabel. Lucas mais uma vez é metódico. O pai é Zacarias, a esposa Isabel, mas ela tem o ventre estéril. E quero deixar um registro essa noite: grandes personagens da Bíblia nasceram em ventres estéreis. Por causa desse glória a Deus eu vou explicar melhor. Todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história, de um ventre estéril ele fez nascer um menino. Eu vou repetir: o nosso Deus é um Deus que trabalha em meio às improbabilidades. Todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história, de um ventre estéril ele fez nascer um menino. Quando ele precisava de uma grande nação, do ventre estéril de Sara, esposa de Abraão, nasceu Isaac. Quando ele precisava do desdobramento dessa nação, do ventre estéril de Rebeca, esposa de Isaac, nasceu Jacó. Quando ele precisava de um avivamento em Israel, do ventre estéril de Ana, esposa de Eucana, nasceu Samuel. Quando ele precisava de um libertador na tribo de Dan, esposa de Manoá, estéril, nasceu Sansão. Quando ele precisava de uma voz para clamar no deserto, do ventre estéril de Isabel, esposa de Zacarias, nasceu João Batista. Mas quando ele precisava salvar a humanidade, não foi de uma estéril. Eis que uma virgem, eis que uma virgem, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o teu nome é Emanuel. O nosso Deus é um Deus de improbabilidade. Lucas registra uma outra informação precisa. Isabel tem um ventre estéril, mas há um detalhe que permeia sobre a tua prole. Ela é das filhas de Arão. E Zacarias é da 8ª classe sacerdotal de Abias. Permita-me a narrativa em Crônicas 24. Quando Davi assumiu o reinado por 40 anos, havia centenas de sacerdotes. Davi é organizado porque serve um Deus organizado. O que Davi fez? Uma escala. Ele separou os sacerdócios em turnos, 24 turnos. Cada turno trabalhava dentro de um mês no ano. Mas a 8ª classe sacerdotal de Abias era da casa de Arão. Todos que nascessem da casa de Arão deveriam ser sumo sacerdote por direito, por nepotismo, por prole. O que Lucas está nos informando é: os sacerdócios que estão dentro da religião estão corrompidos, mas há um verdadeiro sumo sacerdote que vai nascer no ventre de uma estéril, e esse terá por nome João Batista. Segura essa informação. Eu não vim fazer barulho, eu vim para fazer você pensar. Zacarias, ele serve a Deus de forma irrepreensível, assim como Isabel.
Mas tem um problema gravíssimo dentro de casa. É um sacerdócio escolhido por Deus, nomeado por Deus, que recebe os cuidados de Deus, mas dentro do seu lar ele tem uma mulher estéril. E ser estéril naquele tempo, segundo o Talmud, era não ter as mãos de Deus em favor sobre aquela casa. Era um opróbrio, era uma vergonha. Mas naquele mês havia centenas de sacerdotes, a quem diga de 20 a 25 mil sacerdotes. Então o que eles faziam? Uma espécie de sorteio. Quem fosse nomeado no sorteio teria o direito e o privilégio de entrar dentro do templo e oferecer incenso. Para alguns, coincidência, para quem está pregando o milagre, no sorteio daquela tarde recaiu exatamente em Zacarias. Zacarias agora vai entrar dentro do templo, e Lucas capítulo 1 versos 8 traz um registro de suma importância. E exercendo Zacarias o teu ministério. Deixa eu dizer algo essa noite. Ele tinha tudo para voltar para trás, tinha tudo para não entrar dentro do templo e oferecer algo a Deus, mas Zacarias está exercendo do lado de dentro, porque ele acredita que enquanto exerce do lado de dentro, Deus pode fazer gerar do lado de fora. Eu vou repetir: enquanto tu adora do lado de dentro, Deus pode fazer gerar o teu milagre do lado de fora. Enquanto tu serve do lado de dentro, Deus pode trazer respostas do lado de fora. Enquanto tua mão direita está levantada do lado de dentro, Deus pode estender as suas mãos ao teu milagre do lado de fora. Se veio pensando em desistir, Deus está trazendo respostas. Continue servindo do lado de dentro. O teu Deus se encarrega de fazer gerar o teu milagre do lado de fora. É o mesmo endereço do lado de dentro, as mesmas músicas, o mesmo cutuca teu irmão, fala para 2 ou 3, o mesmo movimento, a mesma liturgia, os mesmos avisos, a mesma oferta. Até parece que todo culto é igual. Até que, quando Zacarias atravessou o altar, atravessou a pia de bronze e entrou no lugar santo, à sua direita a mesa dos pães da preposição, na sua frente o altar do incenso e à sua esquerda o candeeiro. Até parece que todo o culto é igual, o mesmo endereço, as mesmas músicas, o mesmo aviso, o mesmo movimento, a mesma canção. Até que, naquele dia, Deus enviou Gabriel, e ele apareceu do lado de dentro. Enche o pulmão de ar para dar glória. Gabriel olhou para Zacarias e disse: Zacarias, as tuas orações, as tuas orações, as tuas orações, eu vou repetir, as tuas orações, elas foram ouvidas. Não era para dizer isso num congresso como esse, mas permita-me, estamos vivendo em um tempo chato, um tempo onde jovens assistem 20 vídeos no YouTube e se tornaram teólogos. O pregador prega 1 hora, errou uma palavra, ele critica. As irmãs cantaram, suaram, a glória desceu, mas se teve um desafio, eles comentam. Aí um irmão simples postou que a mãe dele recebeu uma notícia, usando, expressão dele, um vaso na igreja, que viria uma doença sobre a sua vida. E essa doença veio câncer. Mas eles oraram e o câncer foi extinto, curado. Alguns colocaram glória a Deus, mas os chatos já estavam lá. Porque o menino, ele disse: Deus voltou atrás. Eu até entendo o erro dele teológico, mas eles não estão preocupados com a cura. Eles estão preocupados se Deus volta ou não atrás. E aí um comentou:
Deus não muda. Malaquias 3:6, eu sou o Senhor e não mudo. Aí o outro colocou Tiago 1:17, nele não há sombra de variação. Então Deus não volta atrás. Aí o outro colocou, volta sim. Isaías disse ao 13º rei de Judá, Ezequias, que ele teria uma doença. Ezequias orou, ele voltou atrás e acrescentou 15 anos. Aí o outro colocou, não, a nossa oração não muda Deus, a nossa oração muda nós. Esqueceram do milagre. O problema é que eles assistem 20 vídeos no YouTube e colocam Deus dentro da caixinha do conhecimento deles. Mas eu dei toda essa volta só para te dizer algo, irmã. Eu vou te apresentar um Deus fora da caixinha. Que Deus é esse? Que antes de criar o universo, Ele já ouviu a oração que tu ainda nem fez. Eu vou repetir. Antes de criar o universo, Ele já te viu com essa mão direita. Ele já viu esse grito de glória. Deus ouviu as tuas orações. Aleluia! Antes de criar o universo, Ele já te viu com essa dor, com essa luta. Mas Deus não te chama com base no teu passado, Ele te chama com base naquilo que Ele sabe sobre você. Ele já te viu aqui com essa camiseta amarela, mulheres avivadas. Ele já te viu com esse glória a Deus. Zacarias saiu de dentro do templo querendo contar para todo mundo. Não precisa postar. Não precisa ir postar hoje o teu milagre. Deus fez ele ficar mudo, porque o povo lá fora estava orando, diz o texto. Mas Gabriel disse, as tuas orações não são a deles. Eu ouvi a tua. Eu quero ter experiência contigo. O meu negócio é contigo individualmente, entre eu e você. Seis meses depois, Isabel recebe uma visita. O último do Santo dos Santos é o ventre de Maria. Jesus já estava lá. E quando ela chegou na casa de Isabel com 6 meses, só de saudar, João Batista já foi cheio. Só de saudar, só a presença de Jesus te enche essa noite, te enche essa noite. Mas é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero lhe dizer é que Jesus era um embrião. É um embrião, mas é Deus. E João Batista tem 6 meses. Com 6 meses sentiu a presença. Tá para nascer um homem ou uma mulher para querer decidir uma vida dentro de um ventre. O dono da vida é Deus. O dono da vida é Deus. João Batista cresce. Há 400 anos Deus não fala dentro do templo. Deus vai ter um novo endereço, e o endereço não é o templo. Aonde é o endereço? No deserto. Eu vou te usar, João. Mas João poderia ser sumo sacerdote por sangue levítico, por prole. Deus disse não. Tu não vai vestir o linho, o éfode, as 12 pedras, a mitra e a lâmina, santidade ao Senhor. Quer ser meu endereço, João? Vai se vestir com vestes de pelo de camelo. Mas João poderia sentar à mesa de Anás e Caifás, comer das iguarias da mesa. Deus disse não. Essa mesa não te pertence. Eu vou repetir aqui para trás, não é lá para lá não. Essa mesa não te pertence. Então pare de querer forçar para sentar na mesa.
Pare de bajular para querer ter um lugarzinho na mesa. Essa mesa não te cabe, João. O que eu tenho para ti é outra coisa. Então o que eu faço, pastor Ivanildo? Continua sendo fiel, matando leões e ursos aonde Deus te colocou. Porque se um dia Deus te quiser na mesa, fique tranquilo. Não precisa bajular ninguém, não precisa dar tapinha nas costas de ninguém. Porque o profeta, quando Deus envia, ele não senta na mesa enquanto tu não chegar. Senhor, eu vou comer o que? Gafanhoto e mel silvestre. Quer ser meu endereço? Quer ser meu endereço? Abra mão dos privilégios. A igreja está em busca de privilégios. Pregadores querem privilégios, cantores querem privilégios. Deus me trouxe para dizer, para ser meu endereço, abrir mão dos privilégios, para ser uma voz que clama no deserto. Vai ser meu profeta e ele vai para o deserto da Judeia. Olhem para cá. O sangue dele é de sumo sacerdote, mas ele é profeta. Mas todo sumo sacerdote tem tato de cordeiro. E no meio daquele culto assim lotado, ele olhou e disse: esse eu conheço. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas no culto da Judéia, no deserto, os fariseus também iam. Eles vêm nas nossas festas. É só dar uma olhadinha para eles. Não dão glória a Deus, não dão aleluia. Eles ficam olhando para você, querendo jogar uma pressão. Só que quando Deus te chama para ser profeta, quanto mais eles mandam a pressão, mais Deus te usa. Vou repetir: quanto maior a pressão, mais a unção, mais Deus te usa. Aia sorebe queimanda, aia sorebe queimando chorar. Estou pregando isso, acontece comigo, aconteceu comigo. Sem prole, sem descendência pastoral, tirado do lixo, do monturo, Deus disse: vou te levar para as nações. E naqueles congressos, e ele com aqueles nomes, as patentes, eles sentam e ficam colocando aquela pressão. Quanto maior a pressão, quando Deus te chama, fique tranquilo, mais Deus te usa. Maior a unção, mais cheio do Espírito Santo. E eles vieram, eles querem saber o que acontece no Jordão. Porque o culto não é no templo, o culto é no Jordão agora. Aí eles disseram: és tu Elias? Ele disse: não. És tu o profeta? Se eles dissessem: és tu um? Ele iria dizer: sim, um eu sou. Mas eles perguntaram no artigo definido: és tu o ou não? O só tem um. E Moisés disse que este é o maior. Então quem és tu? Eu sou uma voz. Eu só sou uma voz. Você só é uma voz. Que a voz do que clama seja ouvida por intermédio de ti. Mas a cabeça de um profeta como João vale metade de um reino.
aniversário de Herodes. Ele está embriagado. Herodias dançando e o profeta no deserto. Aí Herodes, já bêbado, disse a Herodias: pede o que você quiser, até metade do meu reino eu te dou. Ela disse: eu quero a cabeça de João. Sabe por que ela quer a cabeça de João? Porque Deus estava fazendo algo novo no Jordão. Só que não é porque Deus está fazendo e vai fazer algo novo que Deus mudou princípios. A mensagem é a mesma. No deserto ou no palácio. No deserto é arrependei-vos. No palácio é só vitória, é só bênção. Deus te chamou para pregar arrependimento no deserto e no palácio. A mensagem não mudou, é arrependimento no deserto e no palácio. No deserto e no palácio. No deserto e no palácio. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Prenderam João e colocaram a cabeça dele em uma bandeja. Se você procurasse Deus no endereço do templo, vou parafrasear, tem uma placa lá. Há 400 anos Deus não fala mais aqui. Então Deus tem um novo endereço? Tem, é lá no deserto. Mas se você fosse lá, tem uma placa. Deus não fala mais aqui. Mataram João, silenciaram Deus. Pergunte bem forte: e agora? Pergunte bem forte: e agora? Deus vai procurar um novo endereço. Antes de irmos com ele procurar um endereço, permita-me. Na história Deus teve diversos endereços. Ele tinha um endereço que não era no campo nem no Éden, era no jardim no Éden. Mas depois do pecado, ele pediu um novo endereço no Monte Sinai a Moisés. O meu espírito vai capacitar a Olibe e Bezalel, vão construir o tabernáculo. Deus em Êxodo 40 manifestou a tua glória dentro do tabernáculo. Não conseguiram ficar próximo do tabernáculo com o peso da glória, mas a mesma glória que desceu foi embora. E um dia Moisés desceu com o véu. E quando eu li a Bíblia e vi Moisés com o véu, eu pensei: está com o véu por causa da glória. Até que Paulo, escrevendo a segunda carta à igreja em Corinto, capítulo 3, disse: coisa nenhuma. Ele usava o véu para não mostrar para o povo que a glória era transitória. Ela vinha, mas ela ia embora. Ela não ficava. Tinha véu, mas não tinha glória. Tem barulho, mas não tem unção. Tem movimento, cutuca teu irmão, fala para 2 ou 3, chacoalha, até dança, mas não tem presença. Tem até entretenimento, mas não tem palavra. Quer avivamento? Palavra. Quer avivamento? Oração. Menos movimento, mais palavra. Menos música, mais palavra. Menos cutuca teu irmão, fala para 2 ou 3, mais palavra. Quando Davi ele reina, ele olha para o endereço de Deus, de madeira, portátil, uma tenda. Ele tem o desejo de construir um endereço. Natã repreende e disse: não, é teu filho Gedidias, a saber Salomão, tuas mãos estão manchadas de sangue. Davi, antes de morrer, deixou materiais, o local geográfico, para teu filho construir o endereço de Deus de ouro, da maneira como Davi queria. Mas antes de construir o endereço, Davi disse a Salomão: sê homem. É porque tem uns que estão meio assim, né? É umas calças apertadinhas, sem meia. É uma voz meio assim. Tu é assembleano raiz, rapaz. Sê homem. $70.000 homens
trabalhavam em cortar as pedras lavradas para o templo. 30.000 homens iam para o Líbano buscar material, 10.000 iam, depois de meses voltava, outros 10.000 iam. 80.000 homens trabalhando na construção do endereço, 3.300 homens supervisionando a construção do templo. Quando terminou de construir, Crônicas capítulo 6 versos 12, Salomão levantou as mãos para o endereço. E não é que esse povo gostava de levantar as mãos? Crônicas 6:12, Salomão levantou as mãos e consagrou. Êxodo capítulo 17 versos 12, quando Moisés levantava as mãos, os hebreus venciam. Gênesis capítulo 14 versos 22, Abraão, levanto as minhas mãos ao possuidor dos céus e da terra. Salmo 63, versículo de 1 ao 4, levanto as minhas mãos para bendizer ao Senhor. Salmo 141, versículo de número 2 a seguir, levanto as minhas mãos como oferta ao Senhor. Tem mais, Esdras capítulo 9, verso 5, levanto as minhas mãos no sacrifício da tarde. Neemias capítulo 6, versículo de número 8, levanto as minhas mãos ao Senhor. Aí tu está pensando, esse negócio de levantar as mãos é coisa de homem. Coisa nenhuma. Deuteronômio 34, versículo 29 e 30, o Senhor levantou as tuas mãos. Levantou, tu está com a mão ainda baixada, rapaz. Levantou as tuas mãos. Não, pregador, é porque eu assisti uns 5 vídeos lá dos calvinistas. Eu não estou gostando muito desse negócio de levantar as mãos. Está com a mão mirrada. Mateus 12, Deus olhou Jesus e viu um rapaz que não levantava a mão por nada. Disse, sai daí do teu lugar. Está com a mão mirrada, vem para frente. Quando ele veio, ele foi curado. Eu tenho certeza. Já levantou as mãos para adorar. Está com a mão mirrada, está curando. Você hoje adore a Ele.